Oi, gente. Estou aqui para contar um pouco da minha vida para vocês, um pouco da minha história de quando eu era pequena. Minha mãe trabalhava na roça para cuidar de mim, das minhas duas irmãs e do meu irmão. Ela ia trabalhar para cuidar de nós, para poder dar o que comer pra gente, o que beber. E meu pai logo adoeceu, ele era cortador de lenha. E ele teve um câncer na garganta. E ele foi para Jaú. E ela contava que minhas duas irmãs e ela foi com ela até Jaú visitar meu pai. E lá ele disse para ela que Deus ia levar ele. Porque o dia que eles foram visitar ele, estava um dia muito, mas muito chuvoso. Ele pegou o guarda-chuva da minha mãe e fez um quadrado no chão. E mostrou o quadrado e o guarda-chuva no meio, que Deus ia levar ele. Ele morreu de câncer com 40 anos de idade. Minha mãe ficou comigo, minhas duas irmãs e meu irmão, para cuidar de nós, crianças, pequeninos, bem pequenos. E ela começou a trabalhar na roça para poder dar o que comer, o que beber pra gente. E ela pediu pro gato da roça deixar meu irmão trabalhar com ela. Ele tinha 12 anos, para poder dar um dinheiro a mais pra gente pagar o aluguel, comer e beber. Teve um dia que estava chovendo muito, mas muito. E ela foi lá visitar meu pai em Jaú. E ela levou o guarda-chuva. E meu pai pediu o guarda-chuva para ela. E ela deu. E ele fez um quadrado no chão. Punhou o guarda-chuva no meio. E mostrou que Deus ia levar ele. Aí a minha mãe chorou muito. Minhas duas irmãs chorou muito. Entenderam que Deus ia levar ele. Não demorou muito, Deus levou. E nós morávamos numa casa de aluguel. Então quando chovia, caía a parede da nossa casa. Minha mãe colocava umas cobertas velhas, poder colocar para o lugar da parede, pra gente não tomar chuva. E ela tinha feito uma operação na barriga. E ela ia trabalhar com aquela operação aberta para poder dar o que comer e o que beber pra gente. E ela pediu pro gato deixar meu irmão mais velho trabalhar com ela. Ele tinha 12 anos na época. Para ajudar ela a trabalhar, para nós pagar aluguel e dar o que comer pra gente. E começou-se uma grande peleja para poder cuidar de nós. De mim, de minhas duas irmãs. Aquele tempo não tinha força, era água do poço. Minha mãe ia trabalhar e deixava minha irmã mais velha cuidando de nós. Era um fogão a lenha, minha irmã acendia o fogão a lenha, assoprava com as madeiras até o fogo pegar para poder fazer a comida, fazer o café. Para quando a minha mãe chegasse de tarde, a comida estava pronta. Nós tomávamos banho na bacia. Nós comia, minha mãe chegava, tomava teu banho, jantava, para no outro dia trabalhar. Então foi uma vida muito difícil. Não tinha água na pia, não tinha água encanada, era água de poço. Minha irmã lavava roupa na tábua de lavar roupa, não tinha máquina, não tinha torneira encanada, era poço. E foi uma vida muito difícil. Muito difícil. E Deus ajudou a minha mãe a nós ser criada, cuidada, educada. Mulheres que trabalham, não tem medo do serviço e ganham o nosso pão com o nosso suor de cada dia. E eu quis relatar um pouco da minha vida para vocês neste vídeo, para vocês entenderem como era antigamente. Não tinha água encanada, não tinha força. Era lamparina e era poço.
que a gente pegava água para beber e a lamparina para acender as luzes durante a noite, para a gente poder ter a claridão da noite. Era rádio de pilha para poder escutar os radialistas durante a noite, para poder ver o que estava acontecendo no mundo. Eu quis contar um pouco da nossa história para vocês entenderem como era antigamente. Aqui quem está falando com vocês é a Neuza Marques. Beijos a todos vocês, contando um pouco da minha vida real para vocês, de quando eu era criança, mas eu lembro de tudo que eu passei e o que eu vivi. Beijos, até o próximo vídeo da Neuza Marques.